Bom dia, negada. Bom dia. Bom, Bom também. Bom dia, gente. Tudo bom? Como estão? bom dia. Bem, Ótimo. Bom dia, Heavy. Bem, obrigado. Bom dia. Deus abençoe. Então, hoje vamos falar aí falar um pouco sobre gênero literário, né? E deixa eu só ver aqui na semana passada, acho que nós abordamos aspectos mais da análise sintática e, na verdade, eu preciso colocar lá na plataforma lá as próximas semanas, que eu tinha montado só as primeiras 7 semanas, né? Expectativa aí da gente retornar na aula presencial, mas nós vamos dar continuidade e eu vou postar lá nossas próximas semanas aí. Então nós estamos na semana 8 agora e a gente praticamente fecha essa parte que a gente está dando o nome de análise textual, né? Ou aquilo que é que a gente chama de análise sincrônica do texto, né? E usamos a metáfora do rosto do texto, né? Agora a gente vai passar, a partir da próxima aula, o aspecto mais contextual, histórico, cultural e assim por diante, né? Na verdade, a aula que nós vamos tratar agora de gênero e forma, ela está numa divisora de águas, né? No sentido de que algumas coisas envolvem o aspecto mais textual, a forma, a estrutura e tal. Mas o gênero também implica em abordar o aspecto do ambiente de vida, né, como nós vamos falar aqui. Tá? Quando a gente fala de gênero literário, nós estamos falando tanto dessa análise mais do texto, quanto da análise do ambiente. Deixa eu só ver aqui. Como é que... Deixa eu abrir aqui, eu não abri aqui. A exegese, o esboço da exegese. E onde é que está esse negócio aqui? Peraí. Então, tá. Esboço exegese.
Bom, então, só para a gente ver o esboço aqui, quando a gente fala de análise literária, tá? Então análise literária, nós estamos lidando com o gênero, tá? Então, como eu disse, o gênero é uma transição aí entre a parte textual e a parte mais o aspecto do ambiente, né? Nesse esboço eu coloquei ali, né, no caso de salmos, que o gênero se refere ao tipo de salmo, né? E se é um salmo de louvor, um lamento, ação de graças e tal. Tá? Então, a importância dessa identificação é poder entender as características do salmo, tá? Conforme seu gênero, e esclarecer a sua mensagem. Tá? O salmo de lamento, tá? Supõe que por trás dele existe um indivíduo, né, ou uma comunidade em dor, né, em aflição, tá? E aí a sua mensagem visa, então, responder essa dor, essa aflição. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre esse outro parágrafo aqui, né, na apresentação. Tá, e aí, então a gente usa essa expressão gênero e forma, tá? E a forma seria a parte mais da estrutura, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu só ver se eu encontro um outro que eu não abri aqui. Eu precisava... Bom, Bom, não estou localizando aqui o material que eu precisava. Então, a gente vai... Bom, vamos seguir aqui. Tá, então... vamos aqui para a apresentação desse assunto do gênero literário. E eu acho que existe um aspecto assim, muito positivo, e para a gente estar atento a isso, e especialmente quando se trata aí de salmos, né? É um jeito de você até usar, às vezes, um mesmo salmo, quando é um salmo longo, em momentos diferentes da liturgia, apesar que hoje eu não sei como é que a sua igreja faz a liturgia e tal, né? Mas tem se perdido um pouco assim, a valorização da liturgia, às vezes, mas, enfim, você pode usar um mesmo salmo em diferentes momentos da liturgia, né? De acordo aí com a sua forma e seu gênero. Tá? Esse livro do Cássio Martins, do Cássio Silva, né? Cássio Murilo, ele tem uma parte bastante significativa aqui sobre o gênero literário,
E não só em termos, a partir do 185 aqui, ele não só lista os diversos gêneros, né, os diversos gêneros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? E ele vai, inclusive, quer dizer, a relação de gêneros que ele está listando aqui são a relação dos gêneros conforme o estudo sobre gêneros e tal. Mas ele não só faz isso e explica cada um desses gêneros brevemente, tá? Então acho que é uma boa referência, mas ele também levanta alguns alertas que a gente tem que ter aí sobre essa análise de gênero e que eu vou também colocar aqui, né? Que é a questão de que não podemos deixar de lembrar que toda essa análise de gênero, ele usa a expressão assim, que é uma abstração. O gênero literário puro existe só na abstração. Né? Quando aplicado e inserido em um contexto, sofrerá influências e alterações. Eu pensei assim, como ilustrar isso aí? Imagina que você receba um convite para ir dar uma palestra para jovens numa igreja. Aí eu pergunto, qual que é a diferença entre palestra e sermão? Eu nem sei se a gente tem uma clareza muito grande sobre isso. Mas, geralmente, quando você fala sermão, você está pensando dentro de um ambiente de culto, tá? Vamos falar sobre esse ambiente aqui. Quer dizer, o que é um sermão? Uma exposição da Escritura, tá? Tem um caráter, como chama? Parenético, de parênese, né? De ensino, de exortação, de instrução. E naturalmente, dentro de um contexto de culto e exposição da Escritura. Agora, imagine, você vai ser convidado para dar uma palestra. O que é uma palestra? Uma palestra é também um discurso, muito semelhante ao sermão. Ele não é exato, a palestra não precisa ser uma exposição da Escritura, por exemplo. Tá? Você vai expor algum assunto, talvez para caráter informativo, né? E mesmo assim, uma palestra, que tipo de palestra você tem? Você tem uma palestra de você tentar vender um produto, né? Uma persuasão, convencer. Né? Você tem aquela palestra que é informativa, vamos dizer, eu quero uma palestra sobre os cuidados que a igreja deve ter, né? ou como desenvolver atividades de jovens no meio da pandemia. Quer dizer, é uma palestra que procura, né, trazer informação e assim por diante. Tá? Então, a palestra ela é usada fora do contexto religioso também. Né? Você tem uma palestra numa empresa, né? Você tem uma palestra numa escola. Então, a palestra não é necessariamente no contexto religioso, mas ele é usado também. Né? Então, o que é essa ideia de abstração? Imagine assim, um sermão você prega na igreja dentro do culto, tá? Uma exposição bíblica. Uma palestra é um discurso geral. Tá. Mas alguém te chama para dar uma palestra numa igreja, num grupo de jovens. Não é culto, não pode ser sermão, tá? Então, se é uma palestra, não pode ter texto bíblico. Não, você vai usar texto bíblico e tudo mais. Então, imaginando que palestra é um gênero, sermão é um outro gênero, ainda que dentro do grande gênero de discurso, tá? Você tem sobreposições, ou você tem, digamos assim, né? Quer dizer, tem algumas pessoas que estão até chamando hoje o sermão de palestra, né? Quer dizer, vamos na igreja ouvir uma palestra, o pastor vai dar uma palestra, tá? Aí, o que é? Né? É praticamente um sermão, né? Só que talvez está se usando o termo palestra de uma maneira
mais secularizada, né? Tá? Então, acho que assim, esse alerta do Cássio Murilo é interessante porque a gente tem que ver que essa questão de gênero não é uma coisa tão rígida. Eu espero que fique mais claro à medida que a gente apresentar aqui. Mas o gênero literário, né, esse estudo do gênero literário começou no início do século XX. Se você lembrar, século XIX, né, e, de certo modo, ainda no século XX, mas dentro do estudo crítico da Bíblia, começou-se, na verdade, acho que lá desde o século XVIII, né, as primeiras teses, primeiras hipóteses aí, começou a se questionar muito, começou a se estudar muito a Bíblia, o texto, a partir das fontes literárias, né, ou a partir da busca de encontrar as palavras autênticas do autor, né? Então, todo projeto, né, exegético crítico da Bíblia foi tentar chegar às palavras autênticas do autor. Isso aqui foi acrescentado depois, aquilo foi acrescentado por um redator, isso aqui depois teve uma inserção aqui, um acréscimo posterior e assim por diante, não era do autor. Né? Então, todo o esforço da crítica era chegar às palavras autênticas e tentar, né, digamos assim, limpar um pouco as influências de ou autores posteriores, ou redatores posteriores, ou inserções de escribas, e assim por diante. E, naturalmente, grande assim, responsável por isso foi, né, todo o estudo do Pentateuco, que procurou encontrar as diversas fontes e assim por diante. Bom, o que acontece? A crítica bíblica se tornou num negócio de você cortar aqui e tirar ali e tal, até chegar nas palavras que provavelmente eram as palavras originais e assim por diante. Ou de diferenciar, não, isso é de uma fonte X, essa é uma fonte Y e tudo mais. Então, você diferenciar as fontes, né? Então, esse autor, Hermann Gunkel, ele, talvez aí insatisfeito com esses resultados, tá? Ele desenvolveu um método que se tornou conhecido como o crítica dos gêneros, né? Também crítica das formas, né? Então, os estudiosos nos Estados Unidos usaram o nome, né, crítica das formas. Na Alemanha, usa-se mais a crítica dos gêneros ou crítica da história dos gêneros, né? E Gunkel, basicamente, dizia o seguinte, que os textos, eles, antes de ser escritos como estão, né, eles existiram em forma oral. Tá? Ou seja, independente dessa questão, porque se você vai escrever um texto, tudo bem, você vai consultar diversas fontes, você vai escrever um texto. Mas imagina que esse texto, antes de ser escrito, né, ele já existiu de forma oral. Né? Seja, por exemplo, ele trabalhou, acho que aqui eu não coloquei, as duas principais obras dele é em Gênesis e Salmos. Tá? Então, para Gênesis, então ele apresentou todas as questões, histórias, narrativas, as narrativas dos patriarcas e assim por diante. Ele diz o seguinte, antes desse texto tomar essa forma, ele já existiu de maneira oral, passando de geração em geração, às vezes no contexto da família ou no contexto dos sábios e tal. Aí você tira um pouco toda essa questão das fontes, né? Porque aí já era um texto que já tinha digamos assim,
já era um texto completo na sua forma oral. Bom, com isso ele quis dizer o seguinte, que as formas bíblicas, elas têm o seu contexto de vida próprio. Tá? De onde que surgiram, então, essas histórias? Ou ele trabalha com salmos. De onde que vieram esses hinos? Tá? Essas orações? Tá? Então, por exemplo, em vez da gente olhar o livro de Salmos e começar a tentar identificar, né, o que é as palavras autênticas do autor, o que veio de outra fonte, ou acréscimo dali e tudo mais. Ele dizia, não, esses hinos, eles foram cantados, né, ou orações foram recitadas, no ambiente, provavelmente, do culto, tá? E não apenas do culto, mas a tendência era colocar tudo dentro do templo. Aliás, depois um aluno do Gunkel, né, Sigmund Mowinckel, ele centraliza tudo, acho que todos os salmos, na sua grande maioria, se originaram a partir do culto, né? Do culto no templo, primeiro templo, naturalmente. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, então, você pega hinos, cânticos, qual que é o seu contexto de vida? Contexto do culto, tá? E essas narrativas, de onde vêm essas narrativas? Provavelmente de círculos dos sábios, dos líderes, né? Ou dos círculos das famílias que reproduziam, né, para as outras gerações as histórias dos antepassados e tal. Aí, o outro passo importante nessa observação dos gêneros. Não, tem uma coisa errada aqui. As semelhanças das formas aí, né? Faltou aí a palavra forma, né? Então, a semelhança das formas mostram que mostram o seu uso específico. Tá? A palavra-chave aqui é semelhança. Tá? Mas eu vou fazer uma ressalva sobre isso. Então, quando você está analisando um texto, você vê se aquele texto ele se assemelha em termos de forma, não de conteúdo, mas de forma com outros textos. Então, imagina, vamos voltar àquela ideia do sermão, da palestra e tudo mais. Bom, uma coisa que a gente podia dizer um sermão de uma palestra, além do seu conteúdo, já falamos, bom, você tem um sermão, geralmente você vai ter uma exposição bíblica, uma palestra, não. Mas pode ser que você vai falar com um grupo de jovens, você vai usar a Bíblia também. É uma palestra, mas você vai usar a Bíblia, não vai deixar de usar a Bíblia. Ou não. Mas talvez uma outra diferença é uma questão da forma. Né? Por quê? Convencionou-se que num sermão você usa aquela estrutura, vamos dizer, homilética. Você pode até mudar, né? Você tem aquela estrutura, vamos dizer, clássica, você tem uma introdução, depois você apresenta o seu tema, depois você tem os 2, 3 argumentos, ou quanto for, e a conclusão. Isso aí é a forma do texto, que é característico de um sermão. Tá? Tudo bem, hoje tem outras propostas, né? De forma de sermão. Uma palestra naturalmente não segue isso. Pode até ser que você veja ligações, né? Se assemelha aí. Claro, a palestra vai ter uma introdução, vai ter uma conclusão, o camarada vai apresentar o assunto, né? E talvez ele vai falar qual que é o objetivo dele, tá? Que corresponderia aí ao tema, né? E, enfim, depois ele vai concluir como ele vai organizar, né? Aí difere, tá? Então, quando você vê uma estrutura, né, uma forma,
né, daquele jeito, uma introdução, tema, né? Aquilo lá é um sermão. Tá? Então, o que eu estava dizendo? Não, se a gente analisar textos bíblicos, a gente vê que existe uma semelhança. E se há uma semelhança, é porque eles foram usados num ambiente semelhante, tá? E para um uso bastante específico, certo? Então, qual que é o desafio nosso quando a gente está analisando um texto na perspectiva da análise do gênero? Você quer determinar a estrutura formal de um texto. Eu vou exemplificar aqui, mas a gente quer ver a forma do texto. Tá? Comparar texto com outros semelhantes. A palavra-chave é semelhantes. Tá? Quer dizer, isso aqui reproduz, né, algo semelhante. Acho que nós falamos isso no Novo Testamento, quando nós falamos de as epístolas, né? Não lembro também se nos evangelhos nós falamos, mas epístolas, né? Questão do gênero da epístola. Paulo está usando um gênero epistolar, né? Então, a semelhança. Por exemplo, você compara as próprias epístolas do Novo Testamento, né? Talvez você se lembre que a gente falou também de Hebreus, né? Por exemplo. Hebreus é uma epístola. Bom, você for ver, as epístolas começam lá com eu, fulano de tal, a igreja, tal e tal e tal, né? Graça e paz e assim por diante. Você não tem esse início em Hebreus, tá? Só que você chega no final de Hebreus, você tem a saudação final, que é típica de uma epístola, né? Alguns dizem, não, Hebreus talvez perdeu-se a sua introdução, seu cabeçalho lá. Ou então, outros falam, não, Hebreus é uma parênese, né? Então, enfim, aí tem toda essa discussão do gênero, né? Mesma coisa, você pega 1 João. 1 João também não começa com uma forma introdutória, né? Aí, talvez você se lembre também, nós fizemos a comparação de algumas epístolas de Paulo, né? E a gente tem lá, então, a abertura, né? Depois nós temos, né, normalmente, uma ação de graças, né? Que ele diz, né? Eu oro por vocês, fidelidade, assim por diante, para ali, tá? E você vê que ele usa esse padrão, né? Repetidamente, tá? Agora, o que é interessante que... bom, deixa eu terminar aqui, depois eu quero fazer essa observação com respeito à semelhança. O terceiro passo seria determinar a situação de vida, tá? E, naturalmente, determinar a finalidade do texto, esse que é o objeto. Quer dizer, determinar a situação de vida tá, isso é um discurso de exortação, ou esse é um hino de louvor, é um hino de ação de graças. Se é ação de graças, o ambiente geralmente é o livramento, né, de alguma doença, de alguma catástrofe, alguma coisa assim, ou é um lamento, né, em que circunstâncias que isso acontece e tal, né? E, naturalmente, determinar a finalidade do texto, para que o texto foi escrito e tudo mais. Bom, mas deixa eu só voltar nessa questão de semelhança. Falei, então, que a questão-chave, a palavra-chave aqui é semelhança. Então, quando a gente está falando de gênero, nós estamos comparando, né? Esse, digamos assim, salmo, vamos falar de salmo, tá? Se ele se assemelha em termos de estrutura, e a gente pode dizer, então, isso não é só uma criação do autor, o autor está usando uma convenção, né? Então, como eu digo, quer dizer, a gente usa convenção de comunicação, tá?
Você pode nunca ter de homilético, mas provavelmente se você tiver a oportunidade de falar na igreja, né, ou vamos dizer, um leigo que não tem formação teológica, ele provavelmente vai adotar uma estrutura semelhante de um sermão. Vai falar, mas como assim? Ele nunca estudou homilética, nunca foi no seminário e tudo mais. Mas por quê? Porque ele conhece, ele ouviu muito sermão e ele replica aquele modelo, tá? Talvez até sem perceber. Tá? Então, existe muito isso do convencional. Tá? Agora, e por isso que o alerta do Cássio Murilo é importante. Essa questão de gênero, de certo modo, é uma abstração no sentido de que é a comparação de texto, fala, opa, você tem esse texto, olha, essa estrutura está semelhante, essa aqui é a estrutura, então deve ter um gênero, né, um modo de comunicação e tudo mais. Só que o problema disso é que você vai encontrar um texto e falar, mas peraí, isso aqui não bate exatamente com a estrutura de um hino de louvor. Né? Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Né? Indo para os Salmos. Né? Cadê meu texto aqui? Indo para os Salmos, por exemplo. Pega, eu acho que o Salmo 3. No Salmo 3 você tem uma típica estrutura de um lamento. Né? Então, gênero lamento. Você tem uma queixa. Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Tá. Não, peraí. Já baguncei tudo. Deixa eu ir pro 13. Acho que é o 13 que eu quero. Isso. O 13 é o típico salmo de lamento. Você tem uma queixa. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando? Essa expressão, até quando, né? Admatai, no hebraico, não, aqui é o ad aná, né? Até quando? E é típico também de um lamento, de uma oração de lamento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre, né? Aí você tem uma então essa queixa geralmente é uma expressão do salmista da situação dele, muitas vezes vem em forma de pergunta, tá? E né, expressa essa angústia. Depois você tem uma parte que é uma súplica, e essa súplica está marcada por um imperativo, né? Atenta, responde, ilumina, né? Tal. Então, quer dizer, um apelo para Deus, né? Responde, salva-me, né? Livra-me e tal, né? Súplica. Depois é típico do lamento, num determinado momento, é como que o salmo tem uma guinada, né, completa, que expressa confiança. No tocante a mim, confio na tua graça. Né? Até muita discussão sobre o que acontece entre a súplica e a confiança, porque mudou radicalmente. Né? Então, da queixa para a confiança. E termina como uma doxologia, um voto. Presta atenção no verbo. Geralmente o verbo vai estar no imperfeito. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Quer dizer, colocado aqui como voto, porque remete para o futuro, né? Vou cantar ao Senhor, né? Em alguns salmos envolve, né? Cantarei na tua casa, no teu templo, e assim por diante. Tá? Então, a gente vê esses elementos que a gente pode falar, aqui que é um salmo de lamento. Então, o salmo de lamento, você tem a queixa, você tem a súplica, você tem confiança, você tem o voto. Aqui, beleza, redondinho. Vamos lá para o salmo 3. Salmo 3
você tem esses elementos, mas eles estão em ordem totalmente diferente. Então você tem a confiança. Senhor, como tu tem crescido o número dos meus adversários, a queixa, né? A queixa, tá? Aí você tem a confiança. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Aqui você tem um 4 e 6, que às vezes não se encaixa muito bem dentro daquela forma, né, do lamento. E você vai ter gozado a súplica no final. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. E aí uma doxologia. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Tá? Na verdade, esse versículo 4 a 6 parece até um testemunho, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Quer dizer, também pode ser uma continuação aí da confiança, né? Mas não só em termos de confiança, mas quase que como um testemunho aí, né? E um detalhe aqui, deixa eu mostrar aqui no 13 também, depois eu mostro no 3 aqui no hebraico, veja o versículo 6 aqui no 13. Fa'ani b'chasdecha, né? Que pode ser traduzido, mas eu, né? Que foi traduzido lá, quanto a mim. E olha o Salmo 3, versículo 4. Ve'atá, Yahvé, porém tu, né? Então, isso é uma outra marcazinha que mostra essa transição da súplica ou da queixa para confiança. Geralmente você vai ter ali, no ponto de vista gramatical, você vai ter uma oração adversativa, uma oração disjuntiva que a gente chama, e muitas vezes vai vir com o pronome, eu ou tu, né? Mas eu, né, quanto a mim, ou então vai vir com o segundo pessoa, mas tu, Senhor, né? Que mostra a mudança completa, né? Digamos assim, do tom da oração. Deixa eu ver se o Salmo 30... não, o Salmo 30 é uma ação de graça, acho que o Salmo 130. Salmo 130, você tem uma súplica. Clama a ti, tal. Aí você tem uma confiança. Né? Aí, outra vez, você tem um bloco aí que não se encaixa exatamente na súplica. Você não tem a queixa, exatamente, né? Mas você tem aqui, talvez, essa continuação aí da confiança, né? E na verdade, você tem um final aqui, um convite, né? Aliás, olha só, é um convite, espere Israel no Senhor, né? Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então, o que eu estou querendo dizer? A palavra-chave que a gente falou é semelhança. Você vai comparar. Mas você vai encontrar um texto lá que não se encaixa bem, tá? Lembra, o gêneros é uma questão de abstração, tá? Então, você comparar as semelhanças é bastante útil porque você pode perceber algumas características. Por outro lado, a gente vê, no caso aqui, o poeta, né, ele tinha uma liberdade também, né, ele não elaborava seu cânticos, né, sua poesia assim, de uma maneira muito formal, né? Ele tem liberdade de também variar essa forma, tá? Então, aí que eu digo assim, tá, se a gente tem que olhar para a semelhança, a gente tem que observar as diferenças, porque se existe realmente um padrão, se
o autor diferenciou, então está aí, quem sabe, uma indicação de que aquela diferenciação digamos assim, contribuição particular do autor, né? Vamos dizer, a criatividade particular do autor. Tá? Então, temos que estar atento a isso. Semelhanças, mas queremos também observar as diferenças. E não ficar assim agonizado, puxa vida, mas isso aqui não encaixa como hino de louvor, mas não é uma ação de graça. Mas será que é um lamento, uma súplica e tudo mais, né? Então, tentar entender talvez a característica geral, mas perceber que o hino, ele tem também as suas particularidades, tá? Deixa eu ver. Tá. E qual que é a diferença aí entre gênero e forma? Estamos falando de gênero e forma. A gente chama de gênero o tipo ou categoria do texto de maneira mais geral. E a forma é a estrutura do gênero, certo? Então, gênero, né? Bom, deixa eu falar desses itens, depois eu vou indicar aí alguns gêneros, que a gente vai mostrar o que é um gênero e forma. A palavra alemã que o Gunkel usou para falar de situação de vida é a Sitzenleben, né? E isso ficou. Na exegese usa-se agora essa expressão Sitzenleben, que é provavelmente a situação de vida, o contexto vivencial, tá? Do gênero. Então, como eu falei, ele entendia que cada gênero tem a sua situação de vida própria. Então, um hino de louvor provavelmente vai acontecer dentro de um ambiente de culto, adoração e assim por diante. Tá? Uma oração de súplica, ela pode ser feita nesse ambiente, mas pode ser feita num ambiente de aflição que a pessoa está diante de um apuro e alguma coisa. Bom, já falei que o seu estudo ficou conhecido como crítica da forma, né, ou crítica da história das formas. Né? Então, para ele, mais do que identificar o autor, que era todo o esforço da análise das fontes, das tradições e tudo mais, era encontrar o seu contexto vivencial, né? Em que ambiente que aquele texto foi produzido, foi usado. Tá? Então, esse é o interesse dele. Então, por exemplo, alguns gêneros. Em termos, digamos assim, dos grandes gêneros, né? Você tem os gêneros líricos, que são os cantos, os poemas, né? E os autores fazem grandes diferenciações aí. Você tem também os chamados gêneros dramáticos, textos escritos para serem encenados, né? Difícil dizer se realmente nós temos na Bíblia esse tipo de gêneros ou alguma aproximação desses gêneros, né? Podem contar uma história, mas de forma dramática, né? Com diálogos e narrativa. Por exemplo, você pega o livro de Esther, você pega talvez até o livro de Cânticos, dos Cânticos, você tem um pouco dessa dramaticidade, né? Dos diálogos e assim por diante, né? Você tem esses elementos. Quando a gente fala isso, não significa dizer que, então, os autores bíblicos, eles simplesmente reproduziram formas e tudo mais, né? Eles podem ter usado uma forma, né, e até uma linguagem, tá? Mas, óbvio... Peraí, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Acho que está meio bugado aqui o negócio. Tá. Você tem gêneros específicos, prosas, tá? E
gênero em prosa. Se não me engano, eu estou usando aqui o autor do Heisfeld, se não me engano, que lista todos esses gêneros. Tá? Você tem falas, sermões, orações, registros, né? Contratos, cartas, listas, leis, ordenanças litúrgicas e tudo mais. Narrativas poéticas, introdução, mito, conto, saga, lenda, narrativas históricas, relatórios, história popular, autobiografia, relatos de visão ou sonhos, autobiografia profética e assim por diante. Tá? Então você tem esses diversos gêneros na antiguidade e a questão é até que ponto os autores bíblicos utilizam algumas desses gêneros literários, os subgêneros, né, para expor também as suas experiências e tudo mais. Talvez a gente tenha problema quando a gente fala que na Bíblia tem uma saga, tem lenda, tem mito, enfim. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando... Bom, pode ser que tem gente que fala isso, né? Que Gênesis é mito, como querendo dizer. Não é verdadeiro. Tá? Mas quando a gente fala de mito em termos de gênero, aliás, deixa eu dizer assim, mito, ou conto, ou saga, ou lenda, na modernidade, tem um sentido que talvez não tinha. Gente, mitos, contos, saga, lenda, são coisas não verdadeiras. São coisas da criatividade poética literária do autor. Né? São ficções, digamos assim. Mas, na verdade, esses gêneros literários, o que é um mito na antiguidade? E ao dizer isso, eu não estou querendo dizer, então, que nós temos mito na Bíblia. Mas o que era um mito na antiguidade? Mito tem os mitos fundantes, que eram aqueles relatos, né, da origem, né, do povo e assim por diante, né, que, na verdade, era tomado como formador de toda uma visão de mundo, uma visão da realidade e assim por diante. Né? Então, falar de mito na antiguidade não é a mesma coisa que falar mito hoje, porque mito, quando a gente fala mito hoje, a gente está dizendo, isso é uma invenção. Tá? Mas as culturas antigas tinham nesses mitos, nesses relatos originais, né, o seu referencial de mundo. Tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa eu não tenho dificuldade de entender que os escritores bíblicos usaram convenções literárias da sua época para expressar o seu pensamento, suas experiências e assim por diante. Aliás, olhando para a Bíblia como um todo, ela é tão rica em termos de formas literárias que, obviamente, mostra como que os autores usaram isso com certa liberdade. Você tem narrativas, você tem poemas, você tem leis, você tem evangélica, como o próprio gênero, você tem epístolas, né? Você tem descrições de visões, né? E assim por diante. Tá? Então, o que nós temos na Bíblia são essas expressões, né? As expressões da experiência do autor e tudo mais, mas de uma forma literária. Tá? Você fala, mas não é revelação? Sim, revelação, mas a partir do momento que o autor registra essa revelação, tá? Ele está usando alguma convenção literária da sua época. Tá? Bom, esse livro do Cássio Murilo, ele explica um pouco alguns desses gêneros aí. Tá?
mais alguns outros gêneros, por exemplo, na área, digamos assim, mais de ditos, né? Aqueles foram prosa, ditos, você tem poesia, você tem ditos em geral, né? Você tem, por exemplo, muitos provérbios são ditos, né? Ditos legais, ditos litúrgicos, fala divina, provérbios, que são ditos de sabedoria, enigmas, tá? Então, diversos gêneros, tá? Eu volto a falar, acho que já mencionei, mas aquele livro, Entendes o que Lês, ele não chega a esses gêneros, em subgêneros específicos e tudo mais, mas ele está constantemente dizendo, olha, você está estudando uma profecia, então pensa em profecia. E ele indica quais são as características. Nós temos que entender uma profecia é uma coisa, uma narrativa é outra. Por exemplo, narrativa é difícil você determinar, né, qual que é o aspecto normativo deixa eu só jogar aqui, aspecto normativo numa narrativa. Numa profecia ou numa carta, numa epístola, num sermão, né, se Jesus fala, amai-vos uns aos outros, né, se o seu inimigo der uma tapa na cara, dá o outro lado, quer dizer, são exortações, são instruções específicas diretas. A gente consegue, digamos assim, captar claramente a ideia central. Numa narrativa muito mais complicada. Você tem uma narrativa de Abraão. Abraão vai e sacrifica o seu filho lá no monte. E ele mostrou a fé, né? A fé que ele tinha em Deus e tudo mais. O que a narrativa está dizendo para a gente? Que então para você mostrar a sua fé, você tem que fazer igual a Abraão, né? É isso que a narrativa está dizendo. Quer dizer, a narrativa ensina alguma coisa de maneira muito mais indireta e às vezes muito mais sutil, né? A narrativa não está dizendo que você tem que fazer, a narrativa está dizendo que você tem que ter, né, a fé como Abraão teve, né? O seu teste, a sua prova vai ser outra, mas foi daquele jeito que Abraão mostrou a sua fé. Tá. Bom, você tem, então, em termos de cânticos, você tem cânticos de colheita, casamento, trabalho, cânticos fúnebres, cânticos de vitória, cânticos litúrgicos, poemas de sabedoria. Então, esses são alguns gêneros que digamos, os estudiosos acabaram encontrando aí, né, na escritura. Por exemplo, pega evangelhos, só dentro de evangelhos, né? O que você tem? Você tem relatos de milagres, você tem relatos de vocação, você tem controvérsias, Jesus, né, na polêmica aí com os religiosos, você tem comparações, parábolas, alegorias, né? Você tem ditos proféticos, né? Então, quer dizer, só dentro dos evangelhos você tem, né? E não tem aqui, mas também as narrativas talvez mais biográficas, né? Que seriam onde que Jesus foi, o que ele fez, né? Enfim. Tá? Então, esses são os gêneros literários. Gêneros das epístolas. Dentro das epístolas nós temos hinos também, nós temos declaração, confissão de fé, nós temos aí aquela lista de vícios e virtudes, né? Coisas que você não deve fazer, coisas que deve fazer, né? Você tem um aspecto aí dos ensinamentos sobre a moral familiar, né? Como viver em família e assim por diante, né? Também o catálogo, digamos assim, dos deveres, das responsabilidades, né? Então, são elementos que estão dentro da epístola, tá? Então, é importante a gente conseguir identificar isso. Tá, vamos, por exemplo, vou dar acho que 2 exemplos aqui. Um é o Salmo 117, talvez até já tenha mostrado isso aqui, mas gosto de mostrar isso aqui porque é um típico salmo de louvor. Tá? Então, a gente tem... Você tem um imperativo. Salmo de louvor muitas vezes vai começar aí com um imperativo,
louvai-o, né, ao Senhor, e há um vocativo aí, ou um objeto aí desse imperativo, que é, né, a quem que se convida, né? Louvai todos os povos. Tá? E, em seguida, normalmente você vai ter o motivo. Por quê? Você vai ver com frequência essa expressão, pois, porque. Às vezes não tem essa conjunção aí, mas você vai perceber que o versículo descreve aí o motivo. Quer dizer, qual que é o motivo de louvar a Deus? Muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E termina com um convite, não deixa de ser um imperativo também, né? Mas é um convite para louvar ao Senhor. Né? Aliás, você perceber lá, os termos ali são quase idênticos. Né? Cadê meu... Cadê meu logos aqui? Então, veja aqui o... Halelu et Yahvé. Aqui você tem no final, Haleluya. Né? Então, aleluia é essa expressão hebraica. Louvai Yah, louvai ao Senhor. Né? Esse Yah é a abreviação do Yahvé. Tá? Então, aleluia é um convite a louvar o Senhor. Tá. Então, isso aqui é uma típica forma de louvor, né? Então, eu coloquei lá. Você tem um convite ao louvor, você tem um motivo, tá? Depois você tem a doxologia final. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, antes, deixa eu mostrar um outro texto, eu acho que é o Salmo 130, que nós vimos. Então, olha só, que eu falei desse salmo aqui. Olha o versículo 7. Olha aqui no hebraico. Não está sendo projetado para a gente, né, Fernando? Não? Ué. Desculpa. Obrigado. Veja no hebraico aqui. Yahel Israel El Yahvé. Veja o imperativo aqui. E veja essa expressão que, pois, porque. Então, você tem o imperativo aqui. Eita. Bom, enfim. Você tem o imperativo aqui, no versículo 7 no hebraico aqui. Tá? Yahel, que é um convite para Israel. Espere Israel no Senhor. Que im Yahvé ha-chesed, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então, isso aqui, você vai ver, não sei por que não está, meio que travou aqui. Você vai ver que o versículo 7 é um mini hino de louvor, ele está numa forma de hino de louvor. Tá? Isso é muito comum também. Né? Você está num salmo de súplica, né? E a gente viu lá, né?
Você tem a queixa, você tem a súplica, você tem a confiança, você tem termina a doxologia. Redondinho, bonitinho, tá? Mas você tem variação disso. E às vezes o salmista vai colocar um outro elemento, um hino de louvor, né? Normalmente no Salmo de Lamentos, você não tem o aspecto da ação de graças, né? Que é uma coisa significativa, tá? Mas você tem alguns salmos de súplica que pode ter o elemento de ação de graças, né? Deixa eu ver se é o Salmo... Nós falamos do 113, né? Não. Ao 113. Louvai o Senhor, um hino de louvor. Louvai o nome do Senhor, veja os imperativos aí, do nascimento do sol até o caso, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Aqui você não tem pois, por quê, mas o versículo 4 sugere isso. Né? Excelso é o Senhor acima de todas as nações, é a sua glória acima dos céus. Quer dizer, expressa aí o motivo, né? E mais adiante, né? Ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado. Talvez aqui fique mais claro o motivo, né? Por que você vai louvar a Deus? Existe um motivo, né? Ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, né? Para o tal, né? Faz mulher estéril, vive em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia, né? Termina com o aleluia. Então é um hino de louvor. Geralmente o hino de louvor, ele vai falar sobre a obra de Deus, digamos assim, de maneira geral, né? Normalmente esse verbo, vamos ver aqui, o versículo 6. Quem é com o Senhor, nosso Deus, é o 5, que se inclina. Então, veja que o versículo 6, também o 5, né? Ele está usando verbos aqui que estão no particípio, tá? Então, ele está falando, e o particípio sugere uma ação contínua. Então, ele está falando de coisas que, digamos assim, Deus faz de maneira geral. Não um ato específico de Deus, por exemplo, de livramento. Deus respondeu a minha oração e tudo mais, né? Deixa eu ver o 114 aí. Não, acho que o 114 estou tentando lembrar um salmo. Será que é o 30 que ele também tem? O 30. Sim, essa aqui é uma boa comparação. O 30 é uma ação de graças, né? Então, geralmente a ação de graças, ele vai dizer, né, eu te exaltarei. Quer dizer, veja que já não tem aquele convite, né? Exaltem o Senhor, né? Exaltai o Senhor, né? Mas ele tem um motivo, eu te exaltarei porque tu me livraste. E presta atenção nos verbos aqui, né? Na forma dos verbos. Né? Aqui no versículo 2, aqui no hebraico, Aromim, Ha, Yavé, Ki, né? Pois, Dilitani. Então, veja, esses verbos aqui em vermelho estão no perfeito, né? Sugerindo um ato, uma ação de Deus já realizada, né? Por isso, ação de graça, porque está se referindo a alguma coisa que Deus fez de maneira concreta, específica, né? Então, clamei a ti por socorro e tu me saraste, né? No 3 aqui. Yavé, Elohei, Shivati, Alech, Vatir par eni, quer dizer, me curaste, Rafá, né? O verbo Rafá.
na qual fizesse subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Agora, olha só o versículo 4. Tá? Então, é uma ação de graças, e, na verdade, na ação de graças, às vezes você vai ter um hino de louvor embutido dentro. Salmodiai ao Senhor, né? Um imperativo que você tem aqui, né? É o símbolo aqui no hebraico, tá? Zameru, lá do Donai, Hassidav, né? Salmodiai ao Senhor vosso, que sois seus santos, e dai graças. Você tem dois imperativos aí. Por quê? Né? Então você tem um pequeno hino de louvor dentro de um salmo de ação de graça, que não passa de um momento sua ira, o seu favor dura para sempre. Agora ele está falando de coisas mais gerais, né? Por exemplo, olha o versículo 6 aqui no hebraico. Ele não está usando aqui o verbo no perfeito, tá? Ele está usando o verbo no imperfeito, o único verbo que aparece aqui no imperfeito, tá? Então, ele está fazendo uma referência a algo que Deus faz, né, repetidamente, quer dizer, que tenha mais a ver com o caráter de Deus, né, de maneira geral, não especificamente. Então, percebe, você tem uma diferença aí entre uma ação de graças, que é louvar a Deus por alguma coisa concreta que ele fez, né, ele respondeu, né, ele me curou, tá? E ele tem um convite ao louvor, né? Convidando as pessoas também a louvar a Deus, porque Deus, porque não passa de um momento só ira. Enfim, depois do versículo 6 em diante, é quase que uma expressão da sua experiência. Quanto a mim, eu dizia, da minha prosperidade, jamais serei abalado, tu, Senhor, do teu favor, quiseste permanecer forte na minha montanha e tal, né? Tá? Então, ele vai descrever a sua experiência. Tá? Então, veja, na verdade, o salmista, o autor bíblico, ele tem certa liberdade, não é que ele fazia coisa muito formatadinha, mas ele usava convenção, tá, de gêneros, tá, mas ele tinha também a sua criatividade, a sua liberdade de expressar, né? Então ele junta um hino de louvor dentro de uma ação de graças, né? Depois ele conta a sua experiência, né? O que foi esse processo dele e assim por diante, tá? Então você tem essa riqueza, né, no texto bíblico, né? Então não é só uma coisa formatadinha, tá? Então eu gosto de olhar, né, como eu falei, então duas palavras-chave que nós temos que olhar: semelhança e as diferenças. Porque as semelhanças vão nos ajudar a identificar, tá, esse aqui é um salmo de lamento. Opa, ele, né, se encaixa aqui, você tem súplica, você tem queixa, tal, para liberar. Tá? Mas onde que ele diversificou? Mudou a ordem, talvez, né? Começou com uma súplica em vez da queixa. Tá? O que será que significa isso? Ou no meio de uma súplica, confiança, ele tem um convite ao louvor e assim por diante, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento aí. Deixa eu ver, acho que eu ia mostrar alguma outra coisa aqui. Bom, deixa eu voltar lá para a tela. Tá, e aí um outro exemplo seria, no caso, um profeta. Né? Profetismo, você tem também anúncios de juízo, você tem também uma riqueza, uma vastidão de exemplos aí de gêneros literários, né? Mas você tem dois grandes gêneros, que seriam o anúncio de juízo e o anúncio de salvação, ou de esperança, né? Restauração e assim por diante. Um anúncio de juízo, ele tem esses elementos. Outra vez, você não vai encontrar negócio formatadinho desse jeito, mas você vai encontrar, né, alguns desses elementos. Né?
Aqui tem uma introdução, muitas vezes o anúncio profético vai começar com essa frase que se repete, assim diz o Senhor, o Amar e Yahvé, né? Assim diz o Senhor, ó casa de Israel, a casa de Israel, né? A identificação de a quem se dirige essa palavra. E você tem uma exortação inicial, buscai-me e vivei, né? Porém não busqueis a Betel, que seria, vamos dizer, a condenação. Condenação é que eles estão buscando Betel, Gilgal, Berseba, que eram os centros aí de idolatria e tal, não sei o quê. E uma sentença, digamos assim, que seria o que vai acontecer, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Tá? Nesse caso aqui tem um elemento de absolvição, ou seja, uma oportunidade de, né, do ouvinte considerar, né, esse anúncio e voltar para Deus, buscar o Senhor, para que não irrompa na casa de José, na casa de José, vivei. Não, esse vivei devia estar lá em cima. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma. Tá? Então, você tem o anúncio de juízo, mas você tem também, muitas vezes, o anúncio de, quer dizer, dentro do anúncio de juízo, a oportunidade do arrependimento. Por exemplo, deixa eu mostrar no próprio Amós, né? Capítulo 1 e 2 de Amós, ele segue uma estrutura, né? Muito, aliás, bem proverbial, ele usa essa expressão: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei castigo, e ele vai repetir isso 8 vezes, né? Então, tá uma forma proverbial, olha, por tantas transgressões eu não vou castigar, né? E a acusação, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então, essa acusação, o que eles cometeram de errado aí, tá? Versículo 4, meterei fogo à casa de Hazael, quer dizer, qual que é a sentença, né? O que vai acontecer? Tá? Consumirá os castelos. E termina, bom, começou com a expressão, assim diz o Senhor, termina com a expressão, diz o Senhor, né? E Amós usa esse padrão aqui, tá? Várias vezes aqui, ele vai usar a mesma expressão por 3 transições de Gaza, agora é outro grupo, outra nação, e por 4 não sustarei castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem, quer dizer, a acusação. Então, qual que é a sentença? Meterei fogo aos muros de Gaza, tararara. Interessante que você vai vendo isso se repetir, né? Sempre. Identifica a nação, o que eles fizeram e qual vai ser o fim deles. Tá. E assim você vai continuar, no versículo 9 em diante. 3 de tiro, tal, o que eles fizeram, né? Entregaram todos os cativos a Edom, não se lembraram da aliança de irmãos. Então eu vou meter fogo nos muros de Tiro, vou consumir os castelos, tal e tal e tal. Aí, você chega no capítulo 2, temos Judá. Qual o problema de Judá? Rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos. Por isso, meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Aí você chega em Israel. Olha o pecado de Israel. Porque os juízes vendem justo por dinheiro, condenam os necessários por causa de um par de cenários, suspiram pelo pó na terra sobre a cabeça. Tal. Veja, o próprio autor, ele usou uma forma repetida, tá? E para identificar o pecado de todas as nações em volta de Judá e Israel, tá? E a sentença deles. Mas ele foi muito sucinto ao acusar, né, os outros povos, apesar de crimes assim horrendos, né? Que era rasgar as grávidas e tal, levar o povo cativo, entregar, né? Queimou os ossos, tal, quer dizer, crimes horrendos.
né? Violentos e de dominação e tal. Só que você chega em Israel, a lista é grande. Tá? E você pode pensar, né, pecadinhos menores. Né? Na verdade, há um contraste muito grande. As nações, o grande pecado delas é essa violência de uma nação contra a outra. A grande gravidade do pecado de Israel é porque é o pecado dentro do seu próprio povo. Né? Juízes vendendo o justo por dinheiro, né? Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, um homem e seu pai coabitam com a mesma irmã. Coisas mais da vida interna. Né? E, outra vez, ele varia a forma aqui. Né? Todavia, eu destruí diante deles o amorreu. Né? Então, Deus descreve assim, o seu histórico do relacionamento com Israel. E agora vem a sentença. Né? Outra vez, olha a lista aí da sentença. Tá? Então, capítulo 1 e 2 de Amós está muito bem estruturado, né? De forma proverbial. O autor variou a própria forma que ele usou, né? no último oráculo, no último anúncio, né? E com a finalidade de ressaltar a gravidade do pecado de Israel. Tá? Deixa eu ver. Aqui eu coloco, e aí eu finalizo com isso, eu coloco aqui um exemplo, porque são dois textos parecidos, mas a diferença, né, entre um texto, digamos assim, mais narrativo e um texto poético, embora ambos se configurem como um gênero de oração ou bênção, né? Mas você tem, bom, eu coloquei em hebraico aqui, né? Mas você tem no Salmo 67 quase que a repetição, né? Literal dessa bênção de números, né? E só que aqui está numa forma mais, em termos de cântico de oração no 67, né? Então aí, né, Elohim, Yehanenu, o Números usa Yevarech, Yahvé, você tem abençoe, né? O Números, o Senhor te abençoe, né? E te guarde. No Salmo 67, Deus seja misericordioso conosco, né? E nos abençoe. Tá? Então aí você já tem uma diferença. Né? Aqui é uma bênção que o sacerdote vai invocar sobre o povo, e aqui é o povo, né, rogando essa bênção. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Tá? Faça resplandecer o Senhor o seu rosto, o rosto dele, né, sobre ti, no Salmo, tá? Faz resplandecer o seu rosto em nós. Tá? E aqui se tem a repetição desse verbo aqui no final, né? E tenha misericórdia de nós, né? Seja gracioso, acho que é mais ser gracioso, a palavra é o verbo de ser gracioso. E, obviamente, você tem o contraste aí entre o ti e nós. Né? Então, aqui você tem o Números, apesar que Números é um texto narrativo e não deixa de ser uma invocação de uma bênção. Né? Salmo, você também tem uma invocação, uma invocação de uma bênção, você tem muita semelhança. Tá?
de certo modo, os dois textos são também poéticos, apesar do número estar mais dentro do contexto narrativo. Mas o 67 ele varia, né? Porque pôs na boca, nos lábios do povo, essa invocação da bênção, né? Então você pode dizer, o Salmo 67 ele reproduz a bênção do número 6. Muito sentido, sim. Mas não a partir do sacerdote invocando essa bênção, mas o povo está invocando essa bênção. E a gente pergunta, né, por que essa variação? Né? Qual que é o objetivo aí do autor? Né? Tá? E então, enfim, isso é nossa, digamos assim, introdução aí sobre gênero. Aliás, não falei tanto sobre a questão do ambiente. Estou tentando lembrar se nós vimos isso em Novo Testamento, se nós olhamos para a questão aí do análise de contexto. Eu acho que nós falamos um pouco sobre contexto vivencial, contexto histórico. Mas provavelmente a gente vai ter que voltar a isso. Eu acho que nós vimos, mas provavelmente nós vamos ter que voltar a isso, porque agora nós vamos entrar mais no aprofundamento da análise do contexto histórico. Tá? Mas aí eu volto a fazer essa distinção entre contexto vivencial e contexto histórico. Tá? Bom, mas eu digo o seguinte, fique atento a isso, ao gênero. E eu disse para você que você pode usar, inclusive, um mesmo salmo, em diferentes momentos da liturgia, porque você tem salmos que eles começam com um louvor, um início de um convite ao louvor, depois ele tem uma digamos assim, uma contrição, às vezes não é exatamente uma confissão de pecados, mas é alguma oração de súplica a Deus e tal. Né? Então, às vezes, o mesmo salmo pode ser usado em momentos distintos. Né? Num culto, por exemplo. Né? Deixa eu só ver aqui. Por exemplo, a gente normalmente não vai usar no início de culto uma súplica, né? Senhor, não me repreendas no teu furor, alguma coisa assim, né? A gente não vai usar isso aí, a gente vai usar por exemplo, Salmo 33, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, louvem ao Senhor com harpa, né? Cantem uma nova canção, tal, tal e tal, né? Então, é um convite aí ao louvor, né? Por outro lado, nesse mesmo Salmo 33, no versículo 20, vai dizer, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, nele se alegra o nosso coração. Né? Então, ele está falando de esperança. Tá? Enfim, é um salmo que, de repente, pode ser usado para diferentes momentos da liturgia. Né? Quem sabe a gente volta a falar um pouco sobre isso aí, né? Para dar aí alguns exemplos. Né? Então, acho que é isso. Deixa eu... conferir aqui a chamada.
Fala aí, Abel. Tá aí? Estou presente. Estou presente. A minha internet não está muito boa, mas estou presente. Legal, sem problema. Anderson, Estou aqui, professor. Bom dia. bom dia. André tá aí, tô vendo. Cleverson, Presente. o Daniel, Presente. Danilo, Presente. David, tá aí, tô vendo. Ok. Eduardo, Presente. tá. Erasmo, Presente, professor. Felipe, Presente. o Guilherme Cardoso, o Persolato está aí, tô vendo. O Presente. Guilherme Oliveira, Presente. o Hudson, Presente. Jader, uma notícia do Jader. O Jefferson, aí, Josemar, Presente. Lucas Cruz, Presente. Lucas Temperley, Presente. Luiz Carlos, Presente. Matheus, Presente. Matheus de Almeida, Presente. Miguel Azaf, Presente, professor. Misael, não tô vendo. Presente, professor. Estou aqui. Ah, tá. Ah, legal. Nicolas, Presente. Paulo Caetano, Presente, reverendo. Renato, Presente. Rogério, Thierry tá aí. Rogério, Presente, professor. aí o Rogério tá aí, não? João Marques, Gerson, Presente. e Rogério estava aí? Não ouviu o Rogério? Então tá. Ótimo. Então, deixa eu só verificar o seguinte. Então, na próxima, eu vou colocar um outro exercício também para vocês. Professor, o Ah, senhor vai disponibilizar esses slides para a gente? sim, vou. Eu preciso colocar lá, mas eu disponibilizo. Obrigado. Mas eu lembro aqui. E então, na semana que vem, a gente entra na questão da análise, no aspecto mais contextual, tá? Então tá. Acho que é isso, gente. Por hoje. Obrigado, vereador. Beleza, professor. Muito obrigado. Até um ótimo dia. Tá, boa